Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Se você se interessa pelas coisas de Deus, então você terá uma mentalidade voltada para o reino. E existem muitos aspectos diferentes do reino. Esses vários aspectos nos dão uma visão completa, uma imagem para entender e compreender o que acontecerá. E por que precisamos saber o que acontecerá nos últimos dias? A resposta é para que possamos estar preparados. Um ponto muito interessante, e sobre o qual as pessoas frequentemente têm mais perguntas, é essa questão. E aqui estou me referindo ao número 144.000 mencionado no livro do Apocalipse, capítulos 7 e 14. Quem são esses 144.000 indivíduos? O que eles farão? E o que podemos aprender com eles? É exatamente sobre isso que falaremos neste estudo. Então, se você tem a Bíblia, siga comigo no livro do Apocalipse, capítulo 7. Vamos começar em Apocalipse, capítulo 7, e veremos o que a palavra de Deus diz a respeito desses 144.000. Queremos fazer algo um pouco diferente. Em vez de simplesmente consultar livros, artigos e outros vídeos para ver o que as outras pessoas disseram sobre esse assunto, não queremos trazer esses outros pensamentos para a nossa discussão. Queremos nos basear na palavra de Deus, no que as Escrituras dizem sobre ele. Porque, muitas vezes, o que vemos é que as pessoas ouvem determinadas coisas, são ensinadas a acreditar nessas coisas, e isso acaba moldando a forma como enxergam as Escrituras. Isso não é certo, isso não é bom. Uma das coisas sobre a qual estou falando é a seguinte. Quando olhamos para Apocalipse 7 e Apocalipse 14, e para as informações que a palavra de Deus nos dá a respeito desses 144.000, descobrimos que o que ouvimos frequentemente não é nada do que a Bíblia diz. Por exemplo, e já mencionei isso em nosso estudo anterior, é muito comum dizer que esses 144.000 são evangelistas judeus. E quando olhamos para a palavra de Deus, não encontramos nenhuma passagem nas Escrituras que ensine ou diga ao leitor que eles são evangelistas. Simplesmente não há base para isso. Nem há base para acreditar que eles terão sucesso como evangelistas e que trarão o maior avivamento espiritual que este mundo já viu. Eles não são aqueles que trazem um despertar espiritual. Na verdade, eu diria que no tempo de tribulação não há avivamento espiritual entre as nações. Vejamos novamente o que a palavra de Deus diz. Primeiro, vamos analisar o capítulo 7 e ver exatamente o que podemos aprender com ele. A primeira coisa que quero fazer é estabelecer os parâmetros. Preparar o terreno para o que vamos aprender. Se olharmos para Apocalipse capítulo 7, perceberemos algo. Nós aprendemos sobre a ira do Cordeiro. Lembremos que a palavra de Deus nos diz que todas as questões relacionadas ao juízo divino, foram dadas ao Filho. Ou seja, o Filho, o Messias, Yeshua, conhecido como o Cordeiro.
o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado. Foi por isso que ele morreu na cruz. Entregou a sua vida para que, não importa qual pecado eu ou você tenhamos cometido, possamos encontrar perdão. A cruz é suficiente. Foi um sacrifício perfeito pelo pecado, pelos pecados do mundo. Mas aqui está o que encontramos ao final de Apocalipse, capítulo 6. A mensagem é clara. As pessoas são medrosas. Quando digo pessoas, refiro-me aos que pertencem ao mundo. Não somos chamados a ser medrosos. Somos chamados a ser fiéis, a confiar nas promessas de Deus. Sabemos que as Escrituras nos dizem que a ira de Deus não virá sobre os seguidores do Messias. Portanto, aqueles que são mencionados aqui, os que têm medo, não fazem parte da comunidade de fé. Se lermos atentamente Apocalipse capítulo 6, a partir da segunda parte do versículo 16, veremos que eles têm medo. Eles estão dizendo às rochas, por exemplo, que caiam sobre nós e nos escondam, que nos ocultem. Por quê? Diz aqui, da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Isso significa que é iminente, está presente, mas ainda não caiu. Como sabemos disso? Bem, vamos ao capítulo 7. No capítulo 7, diversos anjos são mencionados. E há anjos que derramarão essa ira sobre a terra. E observe que há outro anjo. E eu te convido a ler o capítulo 7. Versículos 1 e 2, que diz claramente que um anjo instrui os outros a não causarem dano à terra, nem provocarem a ira de Deus, até que algo aconteça. O que isso quer dizer? Bem, leia comigo o versículo 3. Aqui, novamente, a segunda parte diz: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que... Aqui, preste atenção. Até que selemos os servos do nosso Deus em suas testas. Então ouvi o número dos que foram selados. 144.000 de todas as tribos de Israel. Isso deixa muito claro o que temos. E o que temos? Temos a palavra de Deus dizendo que os 144.000 mencionados no capítulo 7 são de todas as tribos de Israel. Agora, todas as tribos são mencionadas, exceto a tribo de Dan. Em vez de Dan, temos a tribo de Manassés. Há um grande significado nisso. Mas esse não é o propósito desse vídeo. Quero me concentrar nos 144.000 de forma mais completa, de forma geral, que trate completamente de seu propósito. Portanto, não podemos falar novamente sobre isso. Aliás, se você realmente quiser saber, pode ir ao nosso ensinamento do livro do Apocalipse, capítulo 7, e ler ou assistir o que eu ensinei sobre esse assunto, mas não é fundamental para esse nosso estudo. Então, o que podemos dizer? Podemos dizer que esses 144.000 são 12.000 de cada uma das 12 tribos. Então, 12 vezes 12.000 dá 144.000. E elas são seladas antes da ira de Deus. Isso é falso. Isso é tudo o que podemos dizer a respeito desses 144.000 com base no livro de Apocalipse, capítulo 7. Neste momento, não vejo como alguém possa argumentar contra isso. Que esses 144.000 seriam judeus e seriam de todas as tribos, representando todas as tribos de Israel. Isso é tudo o que sabemos.
Elas são seladas com um selo em suas testas. Agora, não há absolutamente nada mais que possamos dizer sobre esse grupo do capítulo 7. O que é perigoso é quando as pessoas querem deduzir coisas. Como eu disse, é muito comum entre a maioria dos evangélicos gritar que esses 144 mil são evangelistas judeus. Concordo que eles são judeus de acordo com Apocalipse capítulo 7. Mas não vejo em nenhum lugar do capítulo 7 que eles sejam evangelistas. As pessoas dizem: se você olhar, verá que está escrito isso no livro de Joel. Não, no livro de Joel, nos diz que, nos últimos dias, antes da ira de Deus, Deus derramará o seu Espírito sobre jovens, homens e mulheres. Há um ponto importante aqui. As mulheres são mencionadas entre os servos e servas, e elas terão sonhos e visões e também profetizarão. Nada disso tem a ver com o evangelismo. E o fato de as mulheres serem mencionadas nos leva a um ponto importante. Se incluirmos o que é dito, e logo chegaremos lá, em Apocalipse 14, sobre os 144 mil, veremos que esses mesmos indivíduos que se dizem evangelistas também mencionam que o texto os descreve como homens, e homens virgens. Falaremos mais adiante sobre o que isso implica. E eles querem dizer porque, depois do selamento dos 144 mil no livro do Apocalipse, o que vemos? Eu diria que vemos uma imagem do arrebatamento. Outros diriam: e quero ser justo. Meu objetivo não é fazer com que você concorde comigo. Pelo contrário, meu propósito é apresentar pontos para que você estude por si mesmo e chegue às suas próprias conclusões, esperando que seja guiado pelo Espírito Santo e também pela Palavra de Deus, a fim de que possa examinar as Escrituras por conta própria e se apresentar aprovado. Queremos encorajar o estudo pessoal, o mergulho na Palavra de Deus para chegar à verdade, sem acreditar no que esta pessoa ou qualquer outra diz, ou mesmo no que eu digo. Esse não é o objetivo. É encorajá-lo a estudar a Palavra de Deus. Então, o que sabemos? Em Apocalipse 7, versículos 9 e 10, temos algo. Temos a visão de uma grande multidão. A Palavra de Deus diz isso. Aqui, mais uma vez, eu o encorajo a ler com atenção. Há uma grande multidão, na verdade, tão grande que não pode ser contada, formada por pessoas de todas as tribos, todas as línguas, todas as nações e todos os povos. Muito interessante. Então, temos agora um grupo de pessoas. E observe que elas estão diante do trono de Deus. Se você continuar a ler em Apocalipse 7, verá que elas estão louvando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. Elas estão em sua presença e agradecendo-lhe pela salvação. Eles vestem roupas brancas e têm um ramo de palmeira, que é um símbolo do lulav. O lulav é algo tradicionalmente usado na festa dos tabernáculos e representa a graça de Deus e a dependência dessa graça. Portanto, a imagem aqui é fácil de discernir. Essas pessoas têm ramos de palmeira, pois estão no céu por terem dependido, confiado na graça de Deus. Quando analisamos mais a fundo esta passagem, vemos algo. Nós vemos que elas ascenderam aos céus. Veja só o que algumas pessoas querem que você acredite. Elas dizem que, como o selo dos 144 mil acontece imediatamente antes dessa imagem, significa que esses 144 mil foram os que evangelizaram esse grupo e os levaram ao céu. Eles dizem que são santos, que saíram da tribulação. O problema é o seguinte. Em primeiro lugar, não vemos em Apocalipse 7 nenhuma indicação de que esse grupo selado será de fato um grupo de evangelistas.
Em segundo lugar, passemos agora para o capítulo 14 e observemos o versículo 6. Então, Apocalipse 14, versículo 6, observe o que diz aqui. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, isto é, a todos os grupos étnicos, e tribo, e língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem, adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as águas. Poderíamos dizer assim, e as fontes das águas. Agora, veja o que vamos encontrar. Quando analisamos Apocalipse 14, e insisto, não há nenhuma passagem, e prestaremos muita atenção em Apocalipse 14 daqui a pouco. Mas quando você observa o que é dito nos versículos 6 e 7, especialmente no versículo 6, é este anjo singular voando pelo meio do céu que, de fato, proclama o Evangelho. Por que isso é importante? Porque quando você olha aqui, vê que está escrito que ele faz isso a todos os grupos étnicos ou nações, a todas as tribos, povos e línguas. Quando você volta ao capítulo 7 e observa este grupo mencionado na visão celestial que João teve, diz aqui, leia o versículo 9. De todo, a mesma palavra, a todo grupo étnico ou todas as nações, todas as tribos, todos os povos e todas as línguas. Portanto, temos as mesmas 4 palavras, exatamente as mesmas 4 palavras que aparecem em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, para aqueles a quem o anjo falou. Essas são também as pessoas mencionadas. Onde? Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Agora, a outra coisa que precisamos perceber, que você encontra ao ler Mateus 24. Aqui, de novo, a palavra de Deus é muito específica. Precisamos prestar atenção ao que as Escrituras nos revelam. Usaremos esse mesmo exemplo em nosso próximo vídeo sobre os últimos dias. Mas quero desde já lançar os fundamentos, compartilhando agora essa verdade bíblica. Por favor, vá para Mateus 24, versículo 14, onde vemos algo semelhante. O versículo 14 diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Acho importante sublinhar este versículo. O Evangelho precisa ser proclamado a todas as nações da terra, e depois disso virá o fim. A que fim estamos nos referindo? Precisamos perceber que a repetição de palavras tem um significado. E vemos isso muitas vezes em Mateus 24. A palavra fim, que aparece na primeira parte do capítulo. Mas que fim é esse? É o fim da era da igreja. Por que digo isso? Porque logo após o versículo 14, com a proclamação do Evangelho, e depois no versículo 15, ao mencionar a abominação da desolação, há uma mudança gramatical significativa em Mateus 24. Em vez de dizer vocês, referindo-se aos discípulos, e obviamente aos discípulos, aos crentes que estarão vivos nessa época, há uma mudança para Anshe Yudá, que significa o povo de Judá. Há uma ênfase em Israel. Por que isso é importante? Porque o fim da era da igreja acontece, e então Deus volta sua atenção para Israel, trazendo o remanescente de Israel,
o povo judeu, que estará vivo nos últimos dias, ao fim dos tempos, trazendo-os à fé. Falaremos mais sobre isso em breve, mas observe como as Escrituras se encaixam. Temos a frase, antes da ira de Deus, o anjo passará proclamando o Evangelho. Também vemos que antes da ira de Deus se abater. Duas coisas acontecem em Apocalipse 7. O selamento dos 144.000 e este evento onde há uma grande multidão inumerável nos céus, louvando a Deus. Aqui está o que precisamos perceber. O livro do Apocalipse foi escrito usando recursos. Há uma metodologia que João, o autor deste livro, utiliza. E isso é inegável. Em sua maior parte, ele traz passagens do Antigo Testamento, principalmente dos profetas, mas também da Torá e de outros lugares do Tanar, da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento. Ele as traz porque são conhecidas e as adapta, colocando-as em um contexto diferente, modificando-as. Por quê? Veja só a razão. Se você entender o versículo do Antigo Testamento, o que ele significa, então isso traz essa verdade para um novo contexto, de forma que você possa entendê-la de uma nova maneira, com uma nova aplicação. Além disso, vemos que João faz o mesmo no próprio livro do Apocalipse por si só. Há alguns exemplos disso, sendo um deles o que estamos discutindo agora. Vamos fazer uma pequena pausa agora para aprender algo sobre João e como ele escreve. Você descobrirá, se estudar com atenção o livro do Apocalipse, verá uma ênfase no número 12. Os estudiosos dirão que o número 12 se relaciona, de forma geral, ao povo de Deus. Por que eu diria isso? Por causa das 12 tribos, o povo da aliança de Deus. Não foi por acaso, não foi coincidência que o Messias tenha levado 12 discípulos. O número 12 representa o povo de Deus. E quando você olha para o livro do Apocalipse, especialmente no capítulo 21, o que está acontecendo ali? Em Apocalipse 21, vemos uma descrição da Nova Jerusalém. Na fase final do reino de Deus, não o reino milenar, mas o que vem depois desses 1000 anos, do reino milenar, o reino eterno de Deus, chamado Nova Jerusalém. E você verá que o número 12 aparece frequentemente na descrição da Nova Jerusalém. Por exemplo, temos 12 portas. E nessas 12 portas estão anjos. 12 anjos que têm os nomes das 12 tribos de Israel. Então, são 12 portões, 12 anjos, 12 tribos de Israel. Não só isso, mas existem 12 fundamentos. E a esses 12 fundamentos estão os 12 nomes dos apóstolos. Aqui vemos o número 12 sendo mencionado. E não há apenas 12 portões e 12 fundamentos. 12 discípulos e 12 anjos. Mas também notamos algo mais. Há 24 anciãos. 24 anciãos. 2 vezes 12. Ainda vemos o número 12 ali. E quando olhamos para a largura, o comprimento e a altura, encontramos o número 12 refletido em 12.000, ou 144, ou 144.000. Então, temos o número 12 com certos múltiplos. 2 vezes 12, 12 vezes 12, 12.000 vezes 12. O número 12 aparece por toda parte. E é isso que a maioria dos estudiosos que lidam com isso reconhecem. O número 12 é o número do reino. O número 12 representa o povo do reino. A família de Deus. O povo da aliança de Deus.
Deus revelará quem é o seu povo nos últimos dias. E eu sugiro que esse número, 144 mil, representa o seu povo. Agora, precisamos entender uma coisa. Quando analisamos os ensinamentos do apóstolo Paulo, e isso é fundamental para entendermos aonde quero chegar. Quando observamos o apóstolo Paulo e como ele usa o termo Israel, lembre-se do que ele diz em Romanos capítulo 9, versículo 6. Nem todos que são de Israel são de Israel. De certa forma, isso parece ilógico, até entendermos que Paulo usa o termo Israel de duas maneiras diferentes, que estão relacionadas. Ouça o que ele diz. Nem todos que são de Israel são de Israel. O que ele quer dizer com isso? Quando ele usa Israel pela primeira vez, está se referindo ao povo judeu. Quando usa Israel pela segunda vez, está se referindo ao povo do reino. E o que ele quer dizer é: nem todo o povo judeu será do reino. Sabemos disso. A única maneira de se tornar membro do reino é pela fé no Evangelho. Não há outro caminho. Não há um caminho único para os judeus, um caminho único para os gentios, um caminho único para cada pessoa. Não. O único caminho é através do Evangelho. Então, o que encontramos aqui, lendo mais para frente em Romanos, capítulo 11, ele diz uma coisa. Ele diz que, quando a plenitude dos gentios entrar, ele voltará sua atenção para Israel. Quando isso vai acontecer? Nós sabemos. Isso vai acontecer depois da abominação da desolação. Israel se tornará o foco principal nesse momento. Por quê? Na abominação da desolação. Se você não sabe o que é isso, estudaremos mais sobre ela em nosso próximo vídeo. Mas apenas como introdução, a abominação da desolação é quando o anticristo entra no templo, especificamente no Santo dos Santos, neste santuário, se proclama Deus e exige que todos o adorem. Antes disso, a idolatria era desenfreada. Provarei isso em breve. A idolatria será desenfreada, mas naquele momento ele a proibirá. E todos terão que jurar lealdade a ele e adorá-lo, exceto Israel. Israel passará por um período de sua pior perseguição por causa da rejeição ao anticristo. Em segundo lugar, precisamos perceber que 2/3 do povo judeu morrerão naquele momento por causa dessa perseguição. Mas haverá um remanescente que chegará até o fim. E o que eles verão? Eles verão os céus se abrirem. Estamos agora falando da segunda vinda, não do arrebatamento, a segunda vinda. O Messias virá e libertará Israel de todas as nações do mundo daquele império maligno que o anticristo governará. O Messias os julgará e os lançará no lagar da ira de Deus. Falaremos mais sobre essa verdade em breve. Então, o que temos no livro do Apocalipse, leia com bastante atenção, é que antes da ira de Deus haverá um selamento das 12 tribos, 12.000 de cada uma, 144 mil. Então vemos essa grande multidão nos céus. E depois, o que acontece? Começa a ira de Deus. Veja bem o que eu estou dizendo. Vemos o número 12 se referindo ao reino, e 144 mil são as pessoas do reino. Ouça com atenção o que estou dizendo. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, capítulo 7, há 144 mil judeus que são selados. Eles são selados porque passarão pelas pragas finais, pela ira de Deus. Mas Deus vai distingui-los das nações. Tudo isso é muito semelhante ao que vemos no Egito.
os hebreus estavam no Egito, mas na terra de Goshen. Isto é importante porque eles não tiveram a mesma experiência que outros egípcios e outros povos que habitavam o Egito. Agora, isso significa que todos os hebreus que habitavam em Goshen, que experimentaram o refúgio de Deus nesses lugares, celebraram a Páscoa e saíram? Não, mas houve um remanescente que celebrou. De acordo com os rabinos, apenas 20%. A questão é que este é o selamento dos 144.000. Eles serão selados para testemunhar a fidelidade de Deus e, com sorte, serão levados à fé. Agora, quando lemos Apocalipse capítulo 7, ainda estamos neste contexto e vemos algo mais. Falamos sobre os 144.000. Eles são de Israel. Mas e essa grande multidão? Quem é ela? Olhe novamente o texto de Apocalipse capítulo 7. Veja os versículos 9 e 10. Essa grande multidão de todas as tribos, nações, povos e línguas, que estavam diante do trono com ramos de palmeira, louvando, adorando e dando graças a Deus. Quem são eles? Bem, quando olhamos para as Escrituras, encontramos algo. Veja, por exemplo, o versículo 14, Apocalipse 7, versículo 14. A pergunta foi feita: quem são? E João diz ao anjo: o Senhor sabe. E o anjo me disse, versículo 14: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no santuário, no seu santuário, e aquele que está assentado sobre o trono. E continua: ele habitará sobre eles, ou seja, ele os protegerá. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol cairá sobre eles, ou seja, o calor do sol, nem calor algum, porque ele é quem está no meio do trono e os apacentará. E aqui está escrito que ele os conduzirá às fontes de água viva. Aqui vemos que Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Quando olhamos para aqueles que saem da grande tribulação, o que eles recebem? É algo único. Serão eles os únicos no céu? Serão eles os únicos cujas lágrimas o Messias enxugará? Terão eles essa maravilhosa promessa de não terem mais fome nem sede? Não haverá calor escaldante? Serão apenas para esses que ele irá pastorear e guiar? Não, isso é para todos os crentes. Podemos dizer de forma geral, para a igreja. Mas o que João está fazendo? Aqui está o problema, quando as pessoas não entendem a natureza de um livro. João dirige sua profecia, este livro e suas divisões, àqueles que estiverem vivos nessa época. Ele está se dirigindo a eles. Então, aqui ele diz: estes são os que sairão da grande tribulação. Ele está enfatizando aqueles que irão experimentar essas coisas. Mas os que estão com eles representam toda a igreja. Agora, o que temos em Apocalipse capítulo 7, com relação aos 144.000? Nós temos o povo da aliança de Deus de Israel, das 12 tribos, o povo judeu que será selado para passar por esse tempo difícil. Deus mostrará a fidelidade da sua aliança sobre eles, como fez com os hebreus no Egito. Depois disso, não por causa de algum ministério desses 144.000 mencionados no capítulo 7, mas depois disso,
temos um retrato da igreja, com destaque para aqueles que saíram da grande tribulação. Na verdade, estamos falando sobre a igreja de todas as tribos, nações, povos e línguas. Ela receberá esses maravilhosos benefícios. Esta é uma visão da igreja de Deus diante do seu trono, louvando-o. Então, o que podemos concluir sobre Apocalipse capítulo 7, para o que nos interessa aqui? Antes da ira de Deus se abater sobre nós, duas coisas acontecem. A primeira é que os 144 mil judeus de todas as tribos serão selados. Em segundo lugar, nos versículos 9 e 10 e seguintes, temos uma descrição do arrebatamento. Há uma ênfase naqueles que estavam vivos nos últimos dias e que tinham um poderoso testemunho. Mas isso inclui todos os crentes. Resumindo, os 144 mil mencionados no capítulo 7 são judeus, não são a igreja. São judeus selados com o propósito de chegarem ao fim quando o evangelho for proclamado, quando o Messias retornar e seus olhos contemplarem e chorarem por aquele que foi traspassado. Esses são os 144 mil. É isso que estou compartilhando com você. É isso que você deve anotar e aprender. Os 144 mil representam um povo do reino de Israel, que ele reconhecerá colocando um selo sobre eles. Mas como ainda não são crentes, não fazem parte do arrebatamento. Esse grupo mencionado nos versículos 9 e 10 em diante passará por um período em que a ira de Deus será derramada. Os que são mencionados nos versículos 9 e 10 em diante serão levados para longe da ira de Deus. Aprenda uma outra coisa. Precisamos lidar com as frases a grande tribulação e grande tribulação. São dois termos muito diferentes. A grande tribulação e grande tribulação. O termo a grande tribulação é reservado para aqueles que sofrem perseguição e tribulação por causa do nome de Yeshua, Jesus. Eles têm fé e testemunho no Evangelho, e a resposta correta ao Evangelho. E a razão pela qual é chamada de a grande tribulação, com artigo definido, é que isso a especifica. Por quê? Porque a tribulação que enfrentaram foi por causa do Messias. Quando você olha em Mateus 24, versículo 21, diz que o povo terá grande tribulação, e não a grande tribulação, mas grande tribulação. Do que estamos falando? Grande tribulação se refere a Israel, aquilo pelo que eles vão passar, porque foram selados para a grande perseguição que sofrerão. Descobrimos aqui que, de acordo com a profecia, muitos judeus perderão suas vidas, 2/3. Mas haverá um remanescente que será preservado e chegará na vinda, na segunda vinda do Messias. Agora, vamos ao capítulo 14 do livro do Apocalipse. Um capítulo muito importante, porque fala muito mais sobre esses 144 mil. Antes de passarmos para ele, veremos o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Entendemos que os 144 mil representam Israel, o povo judeu, de forma coletiva, não um número literal de 144 mil. Por quê? Lembre-se que 12, 24, 144, 144 mil são todos múltiplos de 12 e representam o reino. Refere-se a um povo do reino. Então, em Apocalipse 7, temos o povo do reino representado pelo povo judeu, que chegará à fé nos últimos dias. Através de quê? Principalmente porque eles veem o retorno do Messias com seus próprios olhos. Eles contemplam, como eu disse há pouco,
aquele que foi traspassado. Mas agora observe Apocalipse capítulo 14, versículo 1. João está falando. Ele teve uma outra visão. E olhei, e eis que estava o Cordeiro de pé. Se você prestar atenção, verá que essa frase em grego está no tempo perfeito. O que isso significa? Indica uma ação que aconteceu no passado, que é verdadeira agora e continuará a ser no futuro. Portanto, esse versículo fala sobre o Cordeiro, que é o Messias, que está de pé. Onde? Sobre o Monte Sião. O Monte Sião é uma referência ao reino. Esta é uma imagem celestial. Por que digo isso? Continue a ler. E com ele estavam 144.000, que tinham o nome de seu pai escrito em sua testa. Ou seja, seu se refere ao Messias, o Messias Pai, Deus Pai. O importante aqui é que diz que em suas testas estava o nome dele escrito, o que significa que não é algo novo. Não é algo que acabou de acontecer, mas algo que foi verdade no passado, é no presente e se estende ao futuro. É o mesmo tempo perfeito que está sendo usado aqui. Eu ouvi uma voz dos céus como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão e a voz. A palavra voz aqui pode ser substituída por som. É a mesma palavra em grego. Continuando. E a voz ou som que ouvi era como de arpistas, que tocavam as suas harpas, ou que tocavam com as suas harpas. E observe isto. E um cântico novo, cantavam diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico. Assim, o que entendemos aqui? Esta é uma visão celestial. Por quê? Sião é mencionada, uma palavra do reino, mas Sião, neste caso, refere-se ao reino dos céus. Por quê? Porque onde eles estão? Eles estão diante do trono. Quem está lá? Os 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes são mencionados nos livros dos profetas e também em outros trechos do livro do Apocalipse. Onde eles moram? No céu. E então temos os anciãos. Estes são os anciãos celestiais. Portanto, não há o que discutir. É fato que os 144.000 estão com o Messias, o Cordeiro. E onde estão? Nos céus. Isso nos ensina algo. Vemos aí um problema. Temos os 144.000 em Apocalipse 7 que estão na terra. Eles são selados e passarão pela ira de Deus. Mas estes 144.000 estão no céu. Lembre-se, estamos no capítulo 14, no capítulo 13. Temos uma recapitulação. Se olharmos para o capítulo 13, ele fala sobre a primeira besta que surge das águas turbulentas. A besta se refere a um império. Então a primeira besta é um império que surgirá para governar todos os povos e todas as nações. E surgirá em um momento de instabilidade. Será o resultado das dores de parto. O que vemos aqui a respeito dessa primeira besta é que ela será muito hostil aos crentes. Vemos isso em Apocalipse. Vá lá e procure o capítulo 13, nos versículos 7 e 8. É indiscutível. E então há uma segunda besta. Essa segunda besta surge da terra. E terra significa estabilidade. Essa segunda besta tinha chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Quem é ela? O anticristo. E quando as coisas se estabilizarem neste império maligno, o líder que assumirá o controle será o anticristo. E ele começará a perseguir, levando as pessoas a quererem segui-lo. Ele fará sinais e maravilhas
e fará com que as pessoas recebam a marca da besta na testa ou no antebraço. É isso que vemos no capítulo 13. Mas quando chegamos ao capítulo 14, somos imediatamente levados aonde? Aos céus. Quem são essas 144 mil pessoas que agora estão na presença de Deus? E quando foi que elas chegaram à presença de Deus? A palavra de Deus é muito específica. Agora, por favor, veja o versículo 3 novamente, que diz: E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, exceto os 144 mil que, preste atenção aqui, que foram redimidos da terra. O que isso significa? Eles são seres humanos, não criaturas celestiais, mas foram redimidos da terra. Quando olhamos em Apocalipse 7 para os 144 mil, nada é dito sobre eles terem sido redimidos. É por isso que eles têm que passar pela ira de Deus. Eles serão selados por causa da queda da ira de Deus. Mas este grupo é diferente. Eles são fortemente identificados com o Messias, com Yeshua. E foram redimidos da terra. Vejam o versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Agora, preste atenção nisso, porque o que ouvimos tantas vezes... Na verdade, há um professor bíblico a quem respeito, de quem gosto. Ele me ensinou muito. Mas, por outro lado, eu posso estar errado. Todos podem estar errados. E, neste caso, acredito que ele está errado. Veja o que a passagem diz. Que estes não foram contaminados com mulheres. Eles são virgens. O que ele de fato diz é que eles são celibatários. O que significa que ele está dizendo: as coisas ficarão tão agitadas e caóticas nesse momento, e eles estarão tão comprometidos que não terão tempo para se casar, para encontrar uma esposa e se preocupar com essas questões. Bom, quando você estuda o conceito de virgindade, não se trata de alguém que diz: ah, não encontrei a pessoa certa, eu ando muito ocupado, tem muita coisa acontecendo. Não. A virgindade é sempre mencionada como uma decisão com o objetivo de aliança, com o propósito de casamento. É por isso que eu quero chamar a atenção das pessoas. Se pensarmos que o celibato é mais sagrado do que o casamento, que se baseia em uma aliança ou casamento bíblico, isso não é verdade. Em nenhum lugar das Escrituras vemos isso. As pessoas são chamadas ao celibato? Algumas, sim. E Paulo fala sobre isso. Mas estar com uma mulher, isso te torna impuro, se for sua mulher? E quando diz aqui que essas pessoas são virgens, atente-se a algo. Se você buscar o capítulo anterior, verá que a besta, o império, exigiria que você fizesse uma imagem e adorasse essa imagem, esse império. A idolatria será desenfreada durante esse período, sob a administração do império do anticristo. Mas esses 144 mil indivíduos não cometeram idolatria. Muitas vezes, o que está escrito aqui é que eles não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. O versículo 4 fala sobre eles não sucumbirem à idolatria. Eles não receberam a marca da besta no braço ou na testa. Não fizeram aquela imagem para se curvarem diante dela. Observe uma outra coisa. Ainda no versículo 4 diz: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estamos falando daqueles que têm um forte compromisso de obediência ao Messias. Certamente não vemos isso em Apocalipse, capítulo 7. Estes são os que, dentre os homens, foram redimidos. Eles são, observe, como primícias para Deus e para o Cordeiro. As primícias. Isso é importante porque o termo primícias
está associado ao Messias. Ele é o primeiro fruto e está associado ao dia em que ele ressuscitou dos mortos. Que dia foi esse? Rashid, um dia especial, chamado Primícias. Primícias também tem uma conotação de vitória. Então, quando o texto diz: estas são primícias para Deus e para o Cordeiro, eles têm a vitória de Deus por meio do Cordeiro. Da mesma forma diz: e na sua boca não se achou. O texto em grego, na versão de Nestle Aland, diz nenhuma falsidade ou mentira. A versão dos textos receptos diz engano. É semelhante, mentiras ou engano. Engano é bem semelhante. E esses são os tipos de diferenças que encontramos em manuscritos. Duas palavras muito semelhantes, mas duas palavras diferentes com significados muito próximos. Continuando, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aqui, mais uma vez, este grupo está diante do trono de Deus. Eles estão no céu. Observe o que vemos no versículo 6. Nós já lemos isso. Nesse versículo 6, percebemos uma coisa. Percebemos que essa proclamação do Evangelho não é boa para ser feita pelos 144 mil. Em nenhum lugar está escrito que eles são evangelistas judeus. Em nenhuma passagem. É tudo fruto da imaginação de alguém que ouviu, repetiu, muitos acreditaram e muitos ensinaram. Mas isso não é bíblico. Não existem 144 mil evangelistas judeus celibatários. Existem indivíduos. 144 mil. Creio que esse é um número simbólico. Esses 144 mil se referem ao povo do reino, que está no reino dos céus. E o que entendemos com isso? Nos versículos 6 e 7, vemos uma passagem que nos diz algo. João está falando e diz: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para evangelizar, para proclamar aos que habitam sobre a terra. Mais uma vez ele diz: a toda nação e tribo, a toda língua e a todo povo, dizendo em grande voz. O que ele disse? Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está uma proclamação. Para o quê? Para receber o Evangelho. Isso acontecerá. Quando? Sabemos quando acontecerá. Essa proclamação ocorrerá antes da ira de Deus se abater sobre nós. Satanás está muito ativo por meio do anticristo neste império. Mas observe o que diz o versículo 8. No versículo 8 temos uma prefiguração. O texto nos diz que um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu Babilônia, a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da ira, da fúria. Aqui se refere ao império maligno, da sua imoralidade sexual ou da sua prostituição. Então Deus está vindo para fazer o quê? Para colocar sua ira sobre aqueles que cometeram o quê? Imoralidade. E isso é idolatria. E claro, a imoralidade sexual faz parte da idolatria. Leia, por exemplo, Números 25. O que encontramos é que o ato sexual muitas vezes acompanha a idolatria. Mas aqui está falando disso de uma maneira diferente, falando da própria idolatria como essa imoralidade. Versículo 8. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: isso é sobre Babilônia. Veja o versículo 9. E um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta, isto é, esse império, e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos e diante do Cordeiro. Ora, o que vemos aqui? Vemos essa proclamação do Evangelho, essa instrução para adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E depois surge essa proclamação: Babilônia caiu. Na realidade, ela não caiu. Isso é o que está sendo proclamado.
O que vai fazer com que Babilônia caia? A ira de Deus. Então, o que vemos aqui é esse grande número de 144 mil pessoas que têm uma ligação com o Cordeiro. Não diz nada aqui sobre elas estarem ligadas às 3 tribos de Israel. Não diz que são evangelistas judeus. Não diz muitas coisas que se ouve por aí. Não. Os 144 mil são a igreja. É isso que eles representam em Apocalipse 14. No capítulo 7 de Apocalipse, o número 144 mil é simbólico. Representa o povo do reino. Mas os judeus, os que são de Israel, que chegarão à fé nos últimos dias, no fim, Deus os marcou. Ele os está separando para levá-los à salvação. Agora eles têm que recebê-la. E eles receberão. A grande maioria receberá. Mas aqui, quero parar por um momento e dizer algo. A razão pela qual é ridículo dizer que haverá o maior despertar espiritual da história da Terra por causa desses 144 mil evangelistas judeus é que não vemos esse tempo de tribulação, esses últimos 7 anos, como um tempo em que os gentios chegam à fé. Por que digo isso? Não digo levianamente, mas se você olhar, por exemplo, vamos examinar 2 trechos das Escrituras, voltando a Apocalipse capítulo 9. Veja o que diz o versículo 20. Ele fala sobre os juízos das trombetas. Primeiro, os selos são quebrados. E o 7º selo diz respeito a, ou melhor, contém, tudo o que se segue no livro do Apocalipse, incluindo o que temos aqui, os juízos das trombetas. São juízos horríveis, relacionados à ira de Deus. Mas geralmente os juízos das trombetas são mencionados como 1/3, o que significa que não representam a totalidade da ira divina. Observe, porém, uma coisa. Depois de tanta morte, sofrimento e dor causados por esses juízos, note o que diz o versículo 20 do capítulo 9 do Apocalipse. O restante da humanidade, os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, veja só o que diz, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E eles nem se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas drogas. Essa é a palavra de onde tiramos em português a palavra farmácia. A palavra drogas aqui fala sobre abuso de drogas, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Se você observar, você não concorda que a idolatria é mencionada aqui com veemência? Entenda uma coisa. Nos últimos 7 anos, a idolatria será desenfreada em todo o mundo. Isso deve moldar nossa compreensão do que significa que esses 144 mil não foram contaminados com mulheres. Eles eram virgens e não sucumbiram à idolatria. Mas perceba o que diz aqui. Eles não se arrependeram. Onde está o grande despertar espiritual? Bem, talvez seja mais tarde, mas não será. Observe agora os juízos das taças. Por favor, vá para o capítulo 16. O que quero que você entenda é que precisamos conhecer o livro do Apocalipse exatamente como ele diz, na ordem em que está escrito, como ele é escrito. Ou seja, os recursos literários que nos ajudam a compreendê-lo corretamente. Observe o versículo 9. O capítulo 16, versículo 9 de Apocalipse diz: E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade, poder sobre essas pragas. Ou seja, aqueles que sofrem. Esses são os juízos das taças. É a ira plena e devastadora de Deus. Diz aqui que essas pessoas, o que fizeram? Elas blasfemaram o nome, ou seja, o caráter de Deus.
aquele que tem autoridade sobre todas essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Veja, está bem claro. Elas não se arrependeram. Observe o versículo 11 que diz: E blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Então, eu te pergunto, onde está esse grande despertar espiritual? Onde o encontramos? Aqui está o que vemos nas Escrituras. Em Apocalipse, capítulo 14, vemos uma imagem dos 144.000. É a igreja. Vemos a igreja nos céus. Vemos que, diante de Deus, eles são santos, são virgens, o que significa que foram fiéis, tiveram fidelidade a Deus, lavaram suas vestes no sangue do Messias. É dele que estamos falando. Na verdade, o que sugerimos é que o grupo mencionado em Apocalipse capítulos 7, 9 e 10 e seguintes é o mesmo grupo em Apocalipse 14. Agora deixe-me explicar, porque sei que isso está estendendo muito mais do que eu pretendia. Mas entenda o seguinte: quando olhamos para o restante do capítulo 14 do livro do Apocalipse, o que temos duas colheitas. Essas duas colheitas não indicam acontecimentos que ocorram necessariamente uma imediatamente após a outra. Elas oferecem uma visão panorâmica do mesmo período, assim como vemos na parábola do joio e do trigo. Lembre-se do que é dito: nos últimos dias haverá uma colheita, e ele separará o joio do trigo. O trigo será recolhido para o seu celeiro, no reino de Deus. E o joio, ou seja, as ervas daninhas, serão queimadas. O contexto é o juízo e tempo do juízo. O final de Apocalipse 14 fala que haverá uma foice afiada, e o Messias, este que... Vamos ler com muita atenção. Leia então Apocalipse 14 e vamos ver como exemplo o versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. O que descobriremos é que este é o Messias. É ele que virá recolher os crentes. Mais adiante, descobrimos que virá um anjo específico, que sob a autoridade do Messias, é claro, ele fará algo. O quê? Ele virá para recolher. Esse anjo também terá uma foice afiada. Ele também recolherá e reunirá. Estou lendo o versículo 18, mais perto do final. Ele colherá os cachos da vinha da terra. As uvas serão pisadas e lançadas. Os anjos as lançarão. Esse anjo lançará a sua foice afiada sobre a terra. Ajuntará a vinha da terra e a lançará no lagar da ira, no grande lagar da ira de Deus. E ali, neste lugar, eles sofrerão a sua ira de tal forma que o sangue chegará até a altura dos freios dos cavalos e jorrará por 1.600 estádios. Esses 1.600 estádios equivalem a aproximadamente 200 milhas, ou em quilômetros pode chegar a 300 quilômetros. Assim será o fluxo de sangue. E tudo isso nos diz algo. Exatamente o que Paulo afirmou na Epístolas aos Romanos, capítulo 11. Porque ali ele declara que Deus trabalhará com os gentios até que a plenitude dos gentios seja alcançada. Depois, então, ele irá para Israel, e Israel será salvo. E quando Israel for salvo, isso não resultará em um grande avivamento, como alguns pregam, mas sim no estabelecimento do reino de Deus. Por quê? Porque está escrito: se o fracasso de Israel significou a salvação das nações, não de todas as nações, nem de todas as pessoas, mas de um grande número. Se a rejeição de Israel significou a salvação
e a reconciliação das nações, o que será a sua aceitação? Paulo responde a isso no versículo 15. Vida dentre os mortos. O que é vida dentre os mortos? É uma referência à ressurreição. Quando ouvimos a palavra ressurreição, o que deve vir à nossa mente? Reino. Veja então o que Paulo está dizendo. Deus agirá e trará a plenitude dos gentios. E esse tempo dos gentios termina com o quê? Com o arrebatamento. Depois do arrebatamento, a ira de Deus começará. Israel estará selado contra essa ira. Isso não significa que eles não sofrerão perseguição. Sofrerão, sim, o pior tempo de aflição vindo do inimigo, o anticristo. Esse tempo virá. Mas enquanto a ira de Deus se derrama, veremos que isso conduzirá Israel a um estado de dependência. Então eles dirão: onde está o Messias? Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Onde ele está? E ele virá facilmente para o Armagedom. Ele derrotará esses vastos exércitos que estão subindo para atacar Jerusalém. E ele os derrotará. O sangue correrá por 300 quilômetros, por 180, 200 milhas, na altura da rédea de um cavalo. Israel olhará para o seu Redentor, o Libertador, e está escrito: e todo Israel será salvo. O que ele quer dizer com todo o Israel? Bem, não significa cada judeu. Ele já nos disse que não é esse o caso em Romanos 9, 6. Não todo o Israel é Israel. Quando ele diz que todo o Israel será salvo, o que ele quer dizer é a plenitude dos gentios e o remanescente de Israel nos últimos dias. E o que vemos aqui é que este capítulo 7 do Apocalipse fala, de modo geral, sobre aquele povo judeu que virá à fé no Messias e que se tornarão o povo do reino. É o que vemos em Apocalipse capítulo 7. Os 144 mil, eles se relacionam simbolicamente com Israel chegando à fé. E Apocalipse 14 fala daqueles que estão singularmente conectados com o Cordeiro, que são da igreja. Eles chegarão à fé e serão levados para o céu. Quando? Antes do derramamento da ira de Deus. É isso que vemos quando estudamos Apocalipse, capítulo 14. Então, concluindo, quem são os 144 mil? Em nenhum lugar vemos que sejam evangelistas. Quem são os 144 mil? São o povo do reino de Deus, de Israel, capítulo 7, e das nações, o que inclui um remanescente do povo judeu que chegou à fé antes dos últimos dias. O que concluímos é que os 144 mil, esse número, é um número do reino e se refere ao povo do reino que passará a eternidade. E o que vemos? Eles serão pastoreados, alimentados, nutridos, protegidos e abençoados. Eles adorarão o Cordeiro e adorarão aquele que está assentado no trono. Eles adorarão a Deus Pai, Filho e Espírito Santo por toda a eternidade. No reino de Deus, os 144 mil, uma importante verdade bíblica. E essa interpretação que elimina muitas das dificuldades e contradições encontradas em outros pontos de vista. Assim, eu fecho por aqui. Se você assistiu até o final, durante os últimos 68 minutos, eu parabenizo por sua diligência. Até a nossa próxima lição sobre os últimos dias. Shalom, desde Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.